Boa noite. O programa Atitude e Negócios inicia aqui no espaço Viva Vinhos com a entrevista da Kátia de Ângeles com o médico ginecologista sobre gravidez no ambiente de trabalho. Em seguida, Pedro de Sá continua sua abordagem sobre o Parque Industrial de Cubatão. Entrevistamos também Ed Santos, o Ed Fraldinha, para falar sobre a associação que ele está montando, a Associação Amigos Solidários, e o projeto Festa dos Amigos, que já existe há mais de uma década. Finalizando o programa, temos o Rick Elblink com as dicas de PNL Coach. Fique conosco. Atitude e Negócios. Hoje, o Atitude e Negócios recebe o médico ginecologista e obstetra, Dr. Marcelo Guedes, que veio aqui falar um pouquinho pra gente sobre gestação e como você, mulher que trabalha muito, pode manter uma gestação saudável aí durante o seu trabalho também. Porque hoje em dia as mulheres estão aí cada vez mais adiando a maternidade, né? Tão sonhada a maternidade, para poder se dedicar mais ao trabalho. E a gente vai mostrar que a gestação não é um bicho de 7 cabeças, que dá sim para manter uma gestação muito saudável, desde que sempre com segurança também no período de trabalho. Doutor Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar então dizendo aí, esclarecendo essa dúvida que sempre paira no ar, por mais que a gente sempre escute falar aí nos veículos de televisão. Qual a idade ideal para a mulher ter um filho, principalmente se falando do primeiro filho? Do ponto de vista da literatura, a idade entre 18 e 25 anos, fisiologicamente, seria a melhor idade para engravidar. A gente coloca que a partir de 35 semanas é rotulada como gestação tardia, mas de um modo geral, até os 40 anos, dificilmente a paciente vai ter algo grave que traga uma preocupação a mais, né? A partir dessa idade, existem certos cuidados. Alguns exames devem ser feitos. Não só exames, como os riscos aumentados. Então, após os 40 anos, o risco de uma cromossomopatia, o risco de doenças como diabetes e hipertensão aumenta. Então, a gestação, a partir dessa idade, torna-se uma gestação de risco, mesmo que a paciente não tenha uma patologia prévia à gravidez ou nem que ela desenvolva algo no transcorrer da gravidez. A idade seria uma idade de preocupação a mais. E riscos para o bebê também existem, né? Também, se a gente colocar, por exemplo, em termos de malformação, o risco para uma mulher de 25 anos, ao redor de 1 para cada 500 gestações, aos 35, 1 para 300, e 1% aos 40, e vai aumentando progressivamente à medida que os anos passam. De ano em ano, aumenta bastante o risco, após os 40 anos. Então a gente pode dizer que o ideal seria não esperar tanto tempo, né? Porque Sim. Hoje em dia acho que a maior causa de espera da maternidade é a mulher se dedicar ao trabalho. Com certeza, com certeza. As mulheres tendem a postergar um pouco a maternidade, priorizando o trabalho mesmo, né? E para que a gente possa manter uma gestação no ambiente de trabalho, quais são os sintomas que podem aparecer, né? O que tem apresenta de alteração na mulher e a cada mês, a cada semana? Então, durante a gravidez, o que é importante? Existem alguns sintomas que podem atrapalhar um pouquinho o trabalho. A tendência são as náuseas, eventualmente os vômitos. No primeiro trimestre de gestação, a gente coloca, se a paciente fizer uma alimentação fracionada várias vezes ao dia, pequenas porções, isso pode amenizar o quadro. Outra coisa, ela tem um volume urinário aumentado, ela tende a ter mais vontade de ir no banheiro fazer xixi. Então, sempre que der vontade, é interessante que ela vá para aumentar o risco de infecções. Então, a grávida vai ter nesse início da gestação, esses probleminhas são os mais comuns. À medida que a gravidez avança, à medida que o útero se torna mais pesado, que ela tem aumento do peso corporal, ela começa a sentir mais dor na coluna vertebral, mais na região lombar e eventualmente dor por pressão na pelve por causa dos ligamentos de suspensão e sustentação uterina. Então a tendência é ela ter essas queixas que eventualmente, dependendo do tipo do trabalho, elas podem se intensificar, né? E ao longo do período de trabalho, alguma coisa pode ser feita, um alongamento, um relaxamento, para amenizar esses sintomas, ela conseguir trabalhar mais? Dependendo da postura no trabalho, se ela trabalhar sentada, um suporte na coluna para tirar um pouquinho a pressão. Uma queixa muito comum das gestantes seria aquele cansaço e dor nas pernas no final do dia. Então, alguns exercícios para estimular a musculatura da panturrilha, para favorecer a circulação, podem ajudar, né?
Para melhorar essa sensação de peso nas pernas, aí a própria drenagem linfática? Pode ajudar. A drenagem linfática, o uso de alguns venotônicos fitoterápicos, até, por exemplo, uma bolinha de tênis que a paciente descalça, passe o pé em cima, massageando, estimulando a força que vem de trás da planta dos pés e da panturrilha. Tudo isso é um somatório de fatores para ajudar a amenizar esse desconforto que incomoda bastante no final da gestação. E com tudo isso ela vai poder trabalhar com segurança mesmo, né? Sim, uma segurança maior, né? E por falar em segurança, o que é considerado, assim, até quantas semanas realmente a gestante pode trabalhar sem ter risco? Então, na verdade, assim, a gente tem que individualizar a gestação em si, se é uma gestação de risco ou não, e o trabalho, né? Se uma paciente que trabalhe, por exemplo, numa situação de rua, por causa do sol, ela pode ter uma hipotensão, ficar muitas horas sem se alimentar, ter uma hipoglicemia, ela, à medida que vai chegando no final da gestação, ela não vai se sentir em condições de trabalhar. Mas uma que trabalhe num escritório, que trabalhe sentado o dia inteiro, ou então num trabalho que não exija tanto fisicamente, ela leva até o final da gestação sem nenhum problema. Essas pequenas queixas ela consegue lidar bem no dia a dia. Isso vai variar de acordo com a função, então, né? Também. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com o Dr. Marcelo Guedes. A gente vai falar sobre a gestação de risco e também aquela hora tão decisiva que é a escolha do parto. Daqui a pouquinho a gente volta. Cuidar das pessoas é a missão da Prefeitura de Santos. Esse cuidado começa antes do nascimento, com o programa Mãe Santista, que presta assistência integral e humanizada até os 2 anos de vida do bebê. Eu tenho orgulho de ser uma mãe santista, né, filha? Que legal ver uma mãe sorrir assim. E não só as mães têm motivos para sorrir. O novo Instituto da Mulher Gestante traz toda a estrutura necessária para o tratamento das mulheres, especialmente as com limitações físicas. Mas e nós? Seu João, existem diversos programas para os idosos, como o Televida. Por meio deste aparelho, são acionados profissionais treinados para ajudá-los em situações de perigo. Eu uso e aprovo o Televida. Quem também precisa cuidar da saúde são os fumantes. Mas com o programa antitabagismo, mais da metade já deixou o vício. Ah, agora sim, me sinto novo. É isso aí. Com hábitos saudáveis, podemos aproveitar tudo que a cidade tem a oferecer. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos.